Olá, estamos na videoaula número 2 do curso Educação do Espírito. Temos aqui 20 minutos na nossa abordagem. Hoje nós vamos estudar sobre o conceito sobre educação, o conceito geral e o conceito espírita. No conceito geral, nós vamos conhecer o pensamento de alguns educadores ao longo da história da humanidade. Vamos então iniciar? Acompanhe aí na tela. O primeiro educador que estamos trazendo é Sócrates, o filósofo da antiga Grécia, que viveu entre os anos de 469 e 399 a.C. É dele o seguinte pensamento: só é útil o conhecimento que nos faz melhores. A perfeição moral consiste no domínio da natureza da alma senhora do corpo. Se queres dominar o mundo, tens que primeiro conhecê-lo. Se queres conhecer o mundo, tens que primeiro conhecer a ti mesmo. O fim da educação é a formação do homem moral. Sócrates parece espírita, não é verdade? Allan Kardec demonstra em O Evangelho segundo o Espiritismo que tanto ele quanto Platão são precursores do cristianismo. E como o espiritismo também tem por base o cristianismo, nós vemos aí que há toda uma ligação. E Sócrates já fala que somos alma e que precisamos dominar o corpo. E nos dá aqui um passo a passo. Para dominar o mundo, temos que conhecer esse mundo. Mas, para conhecer o mundo, primeiro temos que conhecer a nós mesmos. É o conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento e aí sim a realização da autoeducação. E ele termina seu pensamento dizendo que o fim da educação é a formação moral do ser humano. É para pensarmos, não é mesmo? Mas como nós citamos Platão, ele é o segundo que estamos trazendo aqui nesta conceituação. Platão, que foi discípulo de Sócrates, viveu de 429 a 347 a.C. E nos diz: a educação tem por fim dar ao corpo e à alma toda a beleza e toda a perfeição de que são suscetíveis. Portanto, vemos que Platão, também seguindo a linha de Sócrates, defende a existência da alma, que nós somos uma alma, e mostra que precisamos, de forma equilibrada, desenvolver tanto o corpo, que é dádiva divina para nós nesta encarnação, quanto a alma. E esse deve ser o grande propósito da educação. Mas vamos agora sair da civilização grega antiga e vamos agora para o Império Romano. E vamos trazer para nós Sêneca, que viveu de 4 a 65 a.C. Sêneca nos diz: longo caminho é o dos preceitos, breve e eficaz o dos exemplos. Que importa saber o que é uma linha reta, se não se sabe o que é a retidão? Excelente pergunta, não é mesmo? E este curso é justamente para fazer pensar. Em outras palavras, que adianta ter um vasto conhecimento intelectual se não se consegue ter retidão moral, se não se consegue ser honesto e assim por diante? Portanto, Sêneca está nos lembrando que a educação precisa trabalhar também o desenvolvimento moral. Mas vamos um pouco mais à frente
na história, agora já pegando o cristianismo, para trazer o educador João Crisóstomo, que viveu de 347 a 407. É dele o seguinte pensamento: melhor que a arte de bem dizer é a arte de bem viver. Não se deve fazer para as crianças aquilo que elas podem fazer por si próprias. Palavras de João Crisóstomo, que está tão distante de nós, mas já na sua época, lembrando que não devemos fazer todas as coisas para as crianças, que já trazem em si todo um potencial e que elas precisam desenvolver com a nossa orientação. Vamos mais à frente na história. Vamos agora trazer o pensador, filósofo inglês John Locke, que viveu de 1632 a 1704. Ele diz: educar é fazer espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a existência de uma criatura sensata. Locke está aqui nos remetendo à educação moral como mais importante do que a educação intelectual. Lembrando que Locke antecede os pensadores iluministas franceses, cujo pensamento vai culminar na famosa Revolução Francesa de 1789. Portanto, fazer ou desenvolver espíritos retos, que saibam viver com dignidade, utilizando o bom senso. E, finalmente, vamos trazer o educador Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827. E nos seus escritos, ele nos diz: o ensino em si mesmo é neutro. Não promove amor nem ódio. A razão é que nele não está a essência da educação. Esta, ou seja, a essência da educação, consiste no amor. Só o amor é a eterna fonte da divindade que está entronizada dentro de nós. Ela é o núcleo de onde emana o essencial da educação. Não é possível, de fato, educar sem amar. Não apenas amar a educação, mas amar o educando, seja ele quem for e na condição em que estiver. O Espiritismo também proclama isso. O amor é o fundamento da educação. Bem, vimos então alguns educadores não espíritas ao longo da história humana falando para nós o que seja educação. E vimos que todos eles estão ligados a uma visão da alma ou uma visão moral sobre a educação. Aliás, aqui nós podemos perguntar por que esses educadores, esses pensadores, filósofos, não são devidamente estudados e não são o norte da educação das nossas faculdades de pedagogia, nos nossos cursos de formação de educadores? Pensemos sobre isso. Porque agora vamos ver a conceituação espírita sobre educação. Primeiramente, vamos trazer o jornalista e escritor, professor, fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Deolindo Amorim. Ele diz: a educação, segundo a doutrina espírita, é transformar o homem
dando-lhe uma concepção de vida fundamentada na supremacia do espírito e dos valores morais. Anote isso. Educar é transformar, mas essa transformação tem que ser com base no espírito imortal que nós somos e nos valores morais ou valores humanos. É isso que o nosso Deolinda Amorim está nos indicando. Mas vamos passar agora a palavra ao nosso codificador. Está na hora de trazermos Allan Kardec, que nos diz lá em O Livro dos Espíritos: a educação, mas a educação moral, que consiste na arte de formar os caracteres e orientar os hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Palavras de Allan Kardec, que foi o grande educador francês, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Estudou com Pestalozzi e está aqui nos chamando a atenção. Educação é o conjunto dos hábitos. E isso requer rotina. Isso requer trabalhar a correção de más tendências, dar orientação através dos próprios exemplos. Portanto, Allan Kardec defendendo a tese da educação moral, que deve estar acima da educação intelectual. Tem mais. Vamos agora passar a palavra ao professor, filósofo, escritor e jornalista José Herculano Pires, que é um grande orientador de todos nós deste campo da educação. E nas suas diversas obras, aliás, ele nos deixou mais de 80 livros, ele nos diz: educar é amar, porque a mecânica da educação é a ajuda, o amparo, o estímulo. Só o amor educa, só a ternura faz as almas crescerem no bem. Herculano Pires está aqui resgatando Pestalozzi, não é mesmo? Pestalozzi nos dizendo que o amor é o fundamento da educação e Herculano Pires nos dizendo que só o amor educa, só a ternura faz as almas crescerem no bem. Aliás, Herculano Pires fundou e editou a revista Educação Espírita na década de 1970. Nós ainda vamos falar dela aqui no nosso curso. Vamos ver mais uma definição no conceito espírita. Novamente, com Allan Kardec. Diz ele: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, ou seja, corrigir os homens. Isso está também em O Livro dos Espíritos. Mas você já percebeu que eu não estou dando a referência completa? Porque o nosso curso é provocativo, ou seja, a competência de encontrar esta fala de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos é sua. Está lá. Vamos ver se você vai conseguir encontrar. Com Allan Kardec nos dizendo, então, que a educação é a chave do progresso moral. Novamente, o enfoque é no desenvolvimento moral do ser humano. Que educação é a arte de manejar o caráter, ou seja, a formação do caráter do espírito reencarnado. E vamos então encerrar esta visão espírita sobre a educação, passando a palavra a Pedro de Camargo, ou Vinícius, no seu livro O Mestre na Educação.
Pedro de Camargo foi um grande educador, ele foi um dos fundadores do Instituto Espírita de Educação, lá em São Paulo, capital, que manteve a escola Hilário Ribeiro e escreveu muito sobre educação. É dele, então, o seguinte pensamento: o ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. A educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade. Faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. O educando, orientado como deve ser, não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória. Há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria, consoante requeiram as necessidades do momento. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Eis o pensamento profundo, grandioso de Pedro de Camargo, mostrando para nós esta profundidade da visão espírita sobre a educação. Vou deixar aqui na tela para você as capas dos livros desses nossos autores espíritas que nos colocam, então, a educação na visão espírita, a educação do espírito imortal, reencarnado, que todos somos, e que se casam e aprofundam as conceituações não espíritas sobre educação que vimos na primeira parte deste vídeo. Que você vá atrás desta indicação literária, que você possa ler esses autores, aprofundar o seu conhecimento e perceber que a educação na visão espírita vai muito, muito mais além do que temos feito, tanto no sistema escolar, quanto muitas vezes também na evangelização no centro espírita. Espero que tudo que trouxemos nesta aula possa servir para você refletir, meditar com profundidade. Receba o meu abraço, tenhamos todos paz nas vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus e até a videoaula número 3 do curso Educação do Espírito.